Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 12 de agosto. A gente começa agora destacando as principais manchetes pelo país, começando com a capa do jornal O Globo aqui, que é em francês aqui, C'est fin Paris. Depois de 16 dias de competições, a Olimpíada deu adeus à capital francesa em uma cerimônia com shows e luzes e também o show de Tom Cruise revivendo Missão Impossível. Coube a ele levar a bandeira olímpica até Los Angeles, que será a sede dos Jogos daqui a 4 anos, em 2028. E já se anunciaram uma superprodução hollywoodiana para receber aí as Olimpíadas. Mas mais cedo, a disputa pela liderança no quadro de medalhas foi literalmente até o último lance. Com o título no basquete feminino, os americanos chegaram a 40 ouros e ultrapassaram a China, que terminou com o mesmo número, mas menos pratas. Aqui em destaque a festa, que foi um encerramento que teve teatro, jogos e um aceno a Los Angeles. Também aqui na capa do jornal o Globo de hoje é a manchete que fala sobre inteligência artificial, que vira aí uma usina do ódio e arma de extremistas para promover ataques. A tática de usar o conteúdo gerado aí por uma inteligência artificial tem sido cada vez mais comum entre grupos de extremistas que disseminam mensagens de ódio pela internet, desafiam o controle das plataformas e tentam angariar apoiadores com imagens, áudios e vídeos sintéticos que propagam discursos violentos. Pesquisadores mapearam este ano milhares de exemplos que usam a inteligência artificial como virando aí arma de organizações como o Estado Islâmico, Al-Qaeda e também por grupos neonazistas europeus e norte-americanos que buscam desde a adesão de novos integrantes até o desenvolvimento de armas e bombas caseiras. Também em destaque aqui na capa do Globo de hoje é a relação com a Venezuela. A matéria fala que relação com Nicolás Maduro deve ficar estremecida. Isso porque o governo Lula ainda busca um acordo, mas não pode reconhecer aí a reeleição de Maduro e estabelecer uma nova relação com o país. Destaque aqui também são os números de conflitos no Rio de Janeiro. O Rio registra um confronto entre quadrilhas rivais por dia. Um levantamento da Polícia Militar mostra que no primeiro semestre, facções do tráfico e milícias se enfrentaram 199 vezes, aí quase 200 vezes, só nos primeiros 6 meses deste ano. Em destaque também aqui é o obituário de Carlos Fernando de Carvalho, o empreiteiro que fez o Rio crescer rumo à Barra. Também em destaque aqui é sobre o avião da Voepes que caiu e tinha um dano estrutural recente. Em março, o avião caiu em São Paulo e registrou problema hidráulico e contato anormal com a pista que provocou um dano estrutural. A aeronave ficou 3 meses fora de operação e passou por seguidas paradas para manutenção. Também aqui na área de opinião, Fernando Gabeira diz que o governo Lula e Flamengo não podem tirar o meu sono. Tatiana Furtado escreve que somos fortes e nos sentimos representadas. Também aí, isso no caderno de Olimpíadas. E o outro caderno também de Olimpíadas, esse destaque, é Raí, escreve sobre reflexões sobre os jogos e seu papel na história. Na economia brasileira, a Petrobras tenta avançar em diversificação, apesar de queda no investimento, mesmo com revisão para baixo de investimentos este ano. A estatal quer acelerar os planos
planos de voltar aos segmentos fertilizantes e renováveis e decidir se recompra aí as refinarias de petróleo. Projetos buscam vagas e uma demanda aí que é uma demanda lá no Palácio do Planalto. Ainda em destaque é o afago, estratégico que para sucessor Lira prepara acenos à bancada evangélica e ao agro, aqui falando sobre a área de política. E também em destaque é o Brasileirão, que o Botafogo perde, mas com o empate do Flamengo mantém a liderança no Brasileirão aqui na Série A. E no segundo caderno, o destaque aqui é o coreógrafo David Parsons, que faz uma turnê pelo Brasil, tendo homenagem ao Milton Nascimento como destaque. São esses os destaques da capa do Globo. O que a gente tem no Estadão, Oceli? O Estadão, Amanda, também traz como destaque o encerramento da festa das Olimpíadas de Paris. Ontem começou por volta das 16 horas e foi até a noite. Festa de encerramento no Stade de France. Teve Tom Cruise, o ator norte-americano, e bronca nos atletas. Duda e Ana Patrícia, do vôlei de praia, representaram o Brasil. Elas dominaram. O Comitê Olímpico Brasileiro exalta mulheres e culpa ventos por resultado. Com 12 das 20 medalhas do país, elas superaram homens pela primeira vez. O comitê diz que detalhes contribuíram para a queda no desempenho do Brasil nas Olimpíadas da França, de Paris. Por pouco, os Estados Unidos ultrapassam a China na última disputa e o quadro de medalhas ficou assim. Estados Unidos em primeiro colocado, com 40 medalhas de ouro, 44 de prata, 42 de bronze, somando ao todo 126 medalhas. Segundo lugar, a China, com 40 de ouro, também igual ao número dos Estados Unidos. Agora, baixa para 27 de prata, 24 de bronze, total 91 medalhas. Em terceiro lugar geral, Japão, com 20 medalhas de ouro, 12 de prata, 13 de bronze, total 45 medalhas. Em quarto lugar está a Austrália, com 18 medalhas de ouro, 19 medalhas de prata, 16 medalhas de bronze, total 53 medalhas. E o Brasil ficou em 20º colocado na competição, com 3 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata, 10 medalhas de bronze, total 20 medalhas. Emoção até o fim. Americanas vencem França por 1 ponto no basquete. É logo ali. As lições é uma matéria sobre as lições que as Olimpíadas de Paris 2024 deixa para Los Angeles em 2028, a próxima cidade a sediar os Jogos Olímpicos em 2028. A manchete do jornal, Amanda, telespectadores, internautas da TV da Transparência, é sobre a tragédia ainda no interior de São Paulo do avião da Voipaz, ex-Passaredo, ela mudou de nome, lá em São Paulo, dizendo que o CENIPA é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do governo federal. O brigadeiro
A manchete: Cenipa recupera caixas pretas e corpos começam a ser liberados. Os 62 corpos. França e Canadá atuam no caso. Motores serão analisados. O brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, disse ontem que o conteúdo das caixas pretas do avião da Voepaz, ex-Passaredo, foi preservado e recuperado pela perícia. As duas caixas pretas guardam os registros de voz e os dados do voo e são fundamentais para desvendar as causas da tragédia que deixou 62 mortos. A próxima fase da investigação inclui ainda a análise dos motores da aeronave para verificar se tinham potência no momento do acidente. Equipes da França e do Canadá, países do fabricante e de peças do avião, respectivamente, vão atuar na investigação. A expectativa é de que, em 30 dias, seja divulgado um relatório preliminar. Até o final da tarde de ontem, um corpo havia sido liberado e outros 7 aguardavam liberação do IML. Outra matéria sobre o assunto. O avião operava sem anotar todos os dados nas caixas pretas. A ANAC deu isenção temporária para a empresa deixar de registrar 8 parâmetros nas caixas pretas e não vê prejuízo à investigação. Voepaz, a empresa, diz que cumpre as exigências legais. Outro destaque: plataformas digitais, governo, Ministério Público Federal e Supremo Tribunal Federal se movimentam para regular as Big Techs. Frentes foram abertas enquanto o Congresso não vota tema. Para especialistas, regras devem ficar com o Legislativo. Infraestrutura prevista para 2033, universalização do saneamento básico no Brasil deve atrasar 10 anos, então passa para 2043. Apesar do aumento dos investimentos, metas de rede de água para 99% da população e de esgoto para 90% estão distantes. Se for comparar com o fim dos aterros sanitários, dos lixões, pode adiar mais, não vai ser em 2043. O fim dos lixões estava previsto em lei para acabar, o primeiro prazo foi 2014 e vem sucessivamente o Congresso aprovando leis e adiando, já estamos em 2024. Sexta-feira passada terminou o último prazo. Com certeza o Congresso vai aprovar mais outra lei para adiar mais um tempo para pôr fim aos aterros sanitários, aos lixões no Brasil. Então, se comparar a universalização do saneamento para 99% da população e esgoto para 90%, pode colocar mais anos, pode adiar mais esse prazo. Ainda é destaque na capa do Estadão. Na área de literatura, é uma entrevista com a escritora portuguesa Lídia Jorge. Livro vê velhice como forma de resistência. No livro Misericórdia,
A portuguesa Lídia Jorge faz homenagem à mãe, morta em 2020, e traz olhar gentil sobre a finitude. Venezuela. Estados Unidos discutem a anistia para Nicolás Maduro deixar o poder, diz jornal. Na Rússia, guerra a Putin. Rússia reconhece avanço da Ucrânia em seu território. E por último, Amanda, é uma matéria sobre fiscalização. Estradas de São Paulo terão mais 649 radares a partir de janeiro do próximo ano. É com você. Na capa da Folha de São Paulo de hoje, o primeiro destaque também é sobre a finalização, a cerimônia de finalização das Olimpíadas deste ano. A primeira imagem aqui é do ator americano Tom Cruise, que desce de rapel pelo teto do estádio, onde aconteceu a cerimônia de encerramento. O astro de Missão Impossível representou a transição dos Jogos de Paris para os Jogos em Los Angeles, que acontecerão em 2028. Aqui em destaque também é sobre as Olimpíadas de Paris, a manchete do dia, mas falando um pouco sobre economia, que o Brasil tem o menor PIB per capita entre os 15 países mais laureados. A festa de encerramento troca polêmicas da abertura por formalidade. O show morno não empolga o público. Aqui a Folha de São Paulo escreve que a riqueza de um país não é necessariamente proporcional ao número de ouros e de medalhas nas Olimpíadas encerradas ontem em Paris. Há ao menos 5 nações com o PIB per capita maior do que o dos Estados Unidos, o país mais laureado, que levaram poucas medalhas para casa. Se observar das 15 delegações que mais se assemelham, que mais ganharam aí medalhas, na verdade, o Brasil, que ganhou 20 agora nessas Olimpíadas, apresenta um PIB per capita mais baixo de R$ 55.345. Países com indicador próximo, por exemplo, como a República Dominicana e Granada, terminaram as Olimpíadas com 3 e 2 medalhas, respectivamente. Em destaque, ainda na capa da Folha de São Paulo de hoje, é a entrevista de segunda-feira com Oscar Arias. Ele, que é o ex-presidente da Costa Rica, disse que Lula deveria ter dito para Maduro sair do poder. Ele, que é o ganhador, também aí o Oscar Arias, ele que é o ganhador do Nobel da Paz pelas negociações de paz na América Central, aí nos anos 1980, ele afirma que o presidente Lula está equivocado em relação à crise na Venezuela. Para ele, o brasileiro deveria ter pedido que Nicolás Maduro se reconhecesse aí a sua derrota. Outros destaques aqui na capa é sobre o Congresso. A bancada chinesa une agronegócio, esquerda e centrão. Destino de 30% das exportações brasileiras, a China ampliou a sua influência no Congresso nas últimas décadas. O gigante asiático promove viagens, patrocina frentes e grupos parlamentares e barra ação pró-Taiwan. Outro destaque é uma pesquisa do Ministério do Trabalho que mostra que pedir demissão também envolve respeito e estresse. A pesquisa feita pelo Ministério aponta que nem só um salário mais alto motiva pedidos de demissão. Busca por reconhecimento, menos estresse e um chefe com quem se possa relacionar melhor pesam aí na decisão. Também em destaque, Karen Jones faz uma
nas páginas de artigo, né, ela escreve sobre que o Brasil é um grande campeão em memes. O povo brasileiro foi imbatível em percepções bem-humoradas, traduzidas em imagens e frases, mas me questiono se somos tão bons nisso, porque já estamos acostumados a fazer piada com a nossa própria desgraça. Outro destaque aqui é na área de cultura, o ator Juan Paiva, que é destaque em Renascer e desponta entre os novos galãs da TV e do cinema. Também em destaque aqui é que 2 em 3 cidades do país nunca tiveram prefeitas falando sobre a política e as eleições municipais. Um estudo mostra que 63% dos municípios nunca elegeram mulheres. Em São Paulo, o destaque aqui é crise de moradia que tensiona pela disputa lá na Prefeitura de São Paulo. Outro destaque é que com 24 mortos no acidente, Cascavel vive luto coletivo com 24 moradores do município ou de Redondezas que foram vítimas da queda do avião que vitimou 62 pessoas, 24 deles eram de Cascavel. Aqui alguns dos familiares que homenageiam as vítimas em uma catedral lá da cidade. E por fim, os destaques são os editoriais. O primeiro fala sobre o gasto insustentável, já mostra conta a Lula, sobre a necessidade de comprimir as políticas públicas, e o segundo editorial é sobre a ditadura descartável, acerca da posição do governo frente à Nicarágua. São esses os destaques da Folha de hoje. O que a gente tem no Povo, Celi? Jornal Povo, Jornal Cearense O Povo, Amanda, também segue os jornais do sudeste do país. E a foto de destaque é o encerramento das Olimpíadas de Paris e dando ênfase à performance das atletas mulheres. Paris 2024, Olimpíadas encerram com domínio feminino nas medalhas do Brasil. E a foto é da festa de ontem, lá no Stade de France. A manchete é sobre Fortaleza, dessalinização. A área da Dessal é declarada de interesse público. A Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, oficializou o trâmite para o novo terreno, após polêmica com as empresas de telecomunicações instaladas na Praia do Futuro, que na orla marítima de Fortaleza. São cerca de 9 hectares o novo terreno, são cerca de 9 hectares, onde hoje vivem 200 famílias em situação de vulnerabilidade social. Também é destaque na capa do jornal Povo, esta senhora é a ex-vereadora de Fortaleza, Nildes Alencar. Ela é irmã de Frei Tito e nesse livro, Um Homem Torturado, reflete sobre o legado do irmão morto há 50 anos. Frei Tito era frade dominicano, ele é frade religioso da congregação dos dominicanos. Também destaque na capa do jornal Povo, o dia de ontem, o Dia dos Pais, no Parque do Cocó, que é uma área verde aqui de Fortaleza. E no cemitério Parque da Paz, o dia foi de emoção e reflexões sobre lições de paternidade e responsabilidades. Realmente muita gente aproveita o Dia dos Pais para visitar nos cemitérios os pais já falecidos. Ainda destaque do jornal Povo, na área de política, uma reportagem mostrando quais os candidatos a vereador mais fortes em cada bairro da capital cearense, e 2 matérias na área de cidade. Parceria entre a UFC, a Universidade Federal do Ceará, o jornal Povo e a Fundação Demócrito Rocha, a FDR, levará 2 expedições
por 53 cidades do Ceará. E por último, destaque uma matéria dizendo que mais de 4.000 crianças foram registradas este ano sem o nome do pai, só com o nome da mãe. O pai, essa criança, para a questão legal, não tem pai, só o nome da mãe. Pai e mãe, que estão chamando de PAN. Essa, Amanda, a última matéria de destaque do jornal O Povo desta segunda-feira. E agora é com você. Na capa do Correio Brasiliense, a gente começa falando sobre a tragédia que acometeu aí o avião onde morreram 62 pessoas, a CENIPA, que é uma comissão aí da aeronáutica, que é para prevenção de acidentes aéreos, retira todos os dados da caixa preta do avião que veio a cair. E de acordo com o brigadeiro do ar, Marcelo Moreno, as informações dos equipamentos que gravam as conversas da cabine e do sistema do avião acidentado estão na íntegra. Representação da Agência de Investigações para a Segurança de Aviação Civil na França participaram das investigações sobre o acidente, aqui como mostra na foto, destaque na capa do Correio Brasiliense. A cidade de Cascavel, no Paraná, se prepara aí para os velórios e também nesse mesmo tema são novas investigações contra a Voepasa, aí, que é a dona responsável por esse avião que veio a cair. A manchete do dia aqui no Correio Brasiliense são as denúncias de casos de stalking aumentam em 43%. Isso lá no Distrito Federal, de acordo com a polícia do DF, no ano passado foram 2.758 registros. A perseguição, que é o stalking, pode demorar a ser percebida pela vítima. E aqui a matéria do Correio Brasiliense mostra como se proteger desse tipo de crime e também evitar uma tragédia. Em destaque aqui também são as finalizações nas Olimpíadas. Sempre teremos Paris. O encerramento das Olimpíadas emocionou o público e na festa Tom Cruise protagonizou uma ação cinematográfica entre Paris e Hollywood. No quadro geral de medalhas, os Estados Unidos superam a China no último dia de competições. Aqui também todo o poder às meninas de ouro. Duda, Ana Patrícia, Rebeca Andrade, Beatriz Souza viraram ícones. As mulheres foram os destaques nos Jogos Olímpicos, mas as metas do Comitê Olímpico Brasileiro não foram alcançadas. E agora, falando já das Olimpíadas de 2028, com nova marca, Olimpíada desembarca em 2028 lá em Los Angeles. Outros destaques aqui na capa do Correio Brasiliense é sobre a cultura, 50 anos de muita cultura. Espaço Renato Russo é uma referência na cidade. Por lá passaram artistas como Hugo Rodas, Alexandre Ribon, Cássia Eller e líder do Legião Urbana aí sobre as celebrações. Também em destaque é sobre os Estados Unidos, que Kamala aposta na força do seu vice. E na ciência, que ganha o Prêmio Jabuti, 2 livros produzidos por pesquisadores em Brasília levaram à premiação. Outros destaques na capa é sobre o mercado financeiro, na verdade sobre o mercado de apostas, aqui falando sobre as finanças do Brasil, que está cada vez mais turbinados, parcialmente legalizados os cassinos online, que são oferecidos por plataformas digitais, movimentaram aí cerca de 1,5 bilhão de reais no Brasil. O Ministério da Fazenda prepara mais regras rigorosas para alguns tipos específicos destes jogos. E também aqui uma fala da diretora da Transparência Brasil, Marina Toge. Ela diz que a emenda Pix é uma doação a aliados. Ela critica o modelo de liberação de verbas
verbas parlamentares e diz que para ela não há controle desse dinheiro que é transferido aí a partir dessas emendas PIX. Outros destaques aqui é dossiê que encontra contra o trabalho escravo e, por fim, Dia dos Pais no Eixão, tradicional área de lazer dos brasilienses no domingo. O espaço foi tomado por famílias que curtiram o Marco Zero e outras atrações. São esses os destaques no Correio Brasiliense e o que a gente tem no Valor Econômico. É sobre, Amanda, Amazonas com perspectiva de nova seca de grandes proporções, navios de carga devem começar a ter restrições. Acidente aéreo. Órgão da FAB deve encerrar hoje os trabalhos no local da queda da aeronave da Voe Paz, antigo Passaredo. Memória. Carlos Fernando de Carvalho, dono da construtora Carvalho Hosken, morre aos 100 anos no Rio de Janeiro. A manchete do jornal é uma matéria sobre a recuperação extrajudicial cresce com a adesão de grandes empresas. A falta de destaque é o encerramento das Olimpíadas de Paris, com acrobatas, aparição do ator Tom Cruise e fogos de artifício. Festa final dos Jogos recebeu 71 mil pessoas no Stade de France. Ontem, Paris passa a tocha olímpica para Los Angeles, nos Estados Unidos, que receberá em julho de 2028 sua terceira Olimpíadas. Apenas a própria Paris já atingiu esse número. Destaque ainda na capa do Valor Econômico. Crédito rural tem forte recuo em julho. Nata do varejo vende 1,1 trilhão de reais ao ano. Dólar cai mais, mas alívio vai só até R$ 5,40. Câmbio melhora rentabilidade de exportação. E por último, é uma entrevista com Simone Tuzineda sobre biodiversidade. Veto a patentes de organismos vivos divide entidades e especialistas. Diz Simone, o registro também de micro-organismos traria mais segurança para o lançamento de novos bioinsumos. Ela que é diretora da Embrapa. É com você. A gente vai agora para as páginas internas de cada jornal, começando com a área editorial do jornal O Globo. O primeiro editorial fala que prefeitos que não derem fim aos lixões precisam se explicar. O Brasil ainda tem 3 mil depósitos irregulares que causam doenças e aumentam o aquecimento global. Outro destaque aqui na área de editorial é o teste de drogas em motoristas deve elevar a segurança no trânsito. Profissionais que transportam passageiros e cargas terão exames de surpresas a cada 2 anos e meio. Na área da política, o destaque é a sucessão na Câmara dos Deputados, que Lira volta aos trabalhos nesta semana, preparado a novos acenos à bancada do agro e à bancada evangélica. Aqui, o destaque, a legenda da foto, fala sobre entre a cruz e a boiada, sob a imagem de Jesus Cristo e diante do plenário lotado, o deputado direito Adi Chapéu, presidente da Câmara, Arthur Lira, comanda aí a sessão legislativa na casa. Sobre os mais cotados para o posto de Arthur Lira para assumir, no ano que vem, Elmar Nascimento é considerado o candidato mais próximo a Arthur Lira. O parlamentar baiano é do União Brasil e é o único postulante do seu bloco, que reúne 170 deputados de partidos como PP, a Federação PSDB e Cidadania, PDT, Avante, Solidariedade e PRD. Ele tenta buscar apoios dessas siglas e também do PL, o Partido
do ex-presidente Jair Bolsonaro, sinalizando que pode oferecer a primeira vice ao partido, e ele também ainda articula apoios com os evangélicos. O segundo aí é Antônio Brito, ele que é visto como o principal nome da disputa com potencial de apoio pelo governo federal. O deputado do PSD baiano também tem acenado ao grupo evangélico em busca de apoio. Apesar de ser próximo aos petistas, também tem procurado os líderes bolsonaristas para se afastar do título de candidato do presidente Lula. Ele já indicou aí também que ofereceria a primeira vice a um nome do PL e também procura se aproximar da bancada do agro. O terceiro aí, mais cotado para o posto, é Marcos Pereira, ele que é bispo licenciado da Igreja Universal, ele é deputado paulista pelo Republicanos e ainda precisa vencer a resistência de bolsonaristas que já acumula rusgas com o próprio Jair Bolsonaro. Embora ele tenha se encontrado recentemente com o ex-presidente, um eventual apoio ainda precisaria romper essa barreira pessoal. Já se colocou na disputa pela presidência da casa em outras eleições, mas desistiu, o que nega que fará agora. Também em destaque na política é sobre a ministra Marina Silva. Rompidas, Marina e Heloísa Helena alternam agendas das redes, antigas aliadas que comandam as alas distintas da sigla, vêm intercalando compromissos de modo a evitar possíveis desencontros. Aqui a ministra Marina Silva, que ingressou no governo Lula, o que contraria a posição da ex-senadora Heloísa Helena, que em 2022 Heloísa apoiou Ciro e descartou votar no PT, que foi o seu antigo partido. Também na política, o destaque é a entrevista com a procuradora Eugênia Augusta Gonzaga. Ela diz que temos que dar uma resposta definitiva para as vítimas da ditadura militar. Ela, que é presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos, diz que o encerramento do colegiado com Bolsonaro trouxe um prejuízo incomensurável e também admite que a reinstalação pelo governo Lula neste mês demorou mais do que o esperado. Sobre as eleições nas capitais deste ano, o Globo pergunta qual o peso do apoio de Lula e Bolsonaro nas eleições. Pesquisas ajudam a explicar o quanto a chancela dos dois rivais será determinante para o pleito municipal. Na visão de especialistas, a estratégia pode favorecer nomes sem experiências, mas ser menos eficaz aí para aspirantes à reeleição. Aqui as pesquisas se concentram mais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Outros destaques aqui na política é disputa que coloca a família Garotinho em pé de guerra. Vladimir isola o pai em Campos do Jordão, em Campos de Goytacazes, e reconhece conflito nas redes sociais. Aí Rosinha expõe angústia por crise e recebe apoio de Clarissa, aqui falando sobre uma das famílias mais conhecidas na política do Rio de Janeiro, que envolve aí os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha e também seus filhos Clarissa e o prefeito de Campos do Goytacazes, no norte fluminense. Pelo Brasil, é o desastre, a tragédia em Vinhedo, após defeitos em série e dano estrutural. O avião passou 3 meses em manutenção. Aqui falando sobre o acidente que os investigadores da CENIPA juntam os destroços aí em um condomínio em Vinhedo, em São Paulo. O trabalho terá colaboração de peritos franceses e canadenses. Na área da saúde, aqui o destaque é o gap do prazer. Mulheres héteros ainda têm menos orgasmos do que homens. Na área da economia, o destaque é grande de novo sobre a Petrobras, que tenta se colocar em marcha
plano para ir além do pré-sal e de investir em refino, gás e fertilizantes aí sobre os planos de integração aqui quanto às refinarias, gás, petróleo fora do pré-sal, também alguns destaques aqui sobre os ativos da estatal no exterior, os fertilizantes e também a petroquímica, que é a Petrobras, aí no terceiro mandato do presidente Lula, anunciou a volta dos investimentos no segmento da petroquímica e também nos fertilizantes. E também a estatal analisa se vai adquirir. Ela analisa, na verdade, a aquisição de 4 projetos de energia renovável nas áreas eólicas e também solares. Ainda em destaque na economia são os estrangeiros voltam, mas a Bolsa mantém instabilidade sobre a economia dos Estados Unidos, que é a principal incógnita para a retomada sustentável do mercado acionário nesse segundo semestre. E por fim aqui os destaques no Rio de Janeiro sobre a guerra diária, um levantamento, um relatório da Polícia Militar aponta que o Rio de Janeiro teve em média um confronto entre quadrilhas rivais a cada 24 horas. São esses os destaques internos do Globo de hoje. O que a gente tem no Estadão, Oceli? Eu começo pelas páginas internas do Estadão, lendo a coluna do Estadão, escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. E a nota principal é sobre um caso de corrupção, de roubo, de sonegação na área empresarial. A gente costuma muito usar essas palavras, corrupção, roubo, na área política, mas vamos ter aqui na área empresarial. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cujo ministro é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, descobriu uma nova fraude em importações que burlava medidas antidumping aplicadas pelo Brasil. De acordo com a investigação da pasta do Ministério, chapas de alumínio para impressão offset que estavam no país com registro de Taiwan, como se fosse vindo de Taiwan, eram, na verdade, vindo da China. Essas falsas declarações, esses falsos documentos de importação de origem de produtos importados já causaram um prejuízo de 100 milhões de reais ao Brasil desde 2021, informa o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O antidumping é uma medida de defesa comercial aplicada contra mercadorias que entram no país com preços desleais, prejudicando a indústria nacional como um todo. Descoberta a fraude, o Ministério interrompe o esquema e a Receita Federal pode cobrar a diferença de valores não recolhidos. No caso das chapas de alumínio, a fraude se deu porque as sobretaxas aplicadas para a China e Taiwan são diferentes. Por exemplo, para a China é aplicado taxa de 2,09 dólares a 3,35 dólares o quilo, isso por quilo importado. No caso de Taiwan, o quilo fica a 0,19 centes de dólar. O quilo comprado vindo da China, de 2 a 0,9 a 2,35. 2 dólares e 35 centes. Ou então 2 dólares e 0,9 centes. Vindo de Taiwan é só 19 centes de dólar. Ou seja, ao fraudar a origem do produto, o
exportador pagava menos de 10% do valor da sobretaxa. O Ministério do Geraldo Alckmin interrompeu 6 operações irregulares neste ano. A nota fica dando de leve, chamando de operações irregulares. Isso aí é sonegação, isso aí é corrupção. A primeira foi, dessas 6, a primeira foi de importação de ácido cítrico do Camboja. Também foram identificadas fraudes na importação de laminados a frio do Vietnã e da Turquia, e de objetos de louça da Malásia e de pneus agrícolas de Hong Kong. Tudo fraude. Só nessa questão aí da China e de Taiwan, são 100 milhões que não são recolhidos aos cofres da União. E agora, recentemente, os telespectadores viram também a fraude lá nas lojas americanas. Roubo grande, fraude grande também lá. Outra nota da coluna do Estadão de hoje é dizendo que a página da Presidência da República dedicada à lista dos atuais ministros ignorou a troca de comando do Ministério da Justiça. Ainda está na página da Presidência da República, mantém ainda Flávio Dino como titular da pasta do Ministério da Justiça desde fevereiro, que está desde fevereiro nas mãos do novo ministro, que é o Ricardo Lewandowski. Flávio Dino hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, mas continua lá o Flávio Dino. Dino virou ministro do Supremo antes do Ricardo Lewandowski tomar posse lá do Ministério. Mas isso aí não é só da Presidência da República, não. Se você olhar a página, o site da Câmara Municipal de Fortaleza, o Carmelo Neto está lá como vereador. O Carmelo hoje é deputado estadual, mas você lá está lá. Carmelo Neto ocupando o gabinete número tal, ainda lá. Não atualizaram a página. Então, isso é no serviço público tem essas coisas. Não atualizam as informações para o leitor. Página de editoriais. O primeiro editorial tem o título O Jogo de Perde-Perde de Lula. Casos da Venezuela e da Nicarágua mostram como o Brasil tem sido desmoralizado na região que supostamente deveria liderar. A despeito da condescendência de Lula com essas duas ditaduras, Venezuela e Nicarágua. O 13º da conta de luz, o 13º boleto da conta de luz. Emendas incluídas no marco regulatório para eólicas em alto mar, que o jornal nas suas matérias chama de jabutis, além de incentivar a energia poluente, faria o consumidor pagar o equivalente a mais uma conta de luz por ano, a 13ª conta. Páginas dos artigos. O primeiro é da mestre em comunicação e coordenadora de comunicação do Instituto Brasil, Israel, Anita Efraim. Ela escreve perguntando: você discorda dos israelenses? Semanalmente, milhares se reúnem nas cidades de Israel para pedir um acordo pela volta dos reféns e mudanças nos rumos políticos do país. Segundo editorial, é do professor de filosofia da Universidade Regional do Rio Grande do Sul, do professor Denis Lerre Rosenfield. Se
esquerda e extrema esquerda. Se antes o pensamento era calado pela disciplina partidária bolchevique, agora o é pelos critérios arbitrários da aparência. Páginas de política. O Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República e o governo Lula fecham cerco sobre as Big Techs. Nota da Secretaria Nacional do Consumidor, julgamento no STF e ação do MPF, o Ministério Público Federal, são alguns dos movimentos contra plataformas digitais, também chamada de Big Techs, enquanto o Congresso não vota o tema. Sistema tributário e segurança são as prioridades da Câmara Federal para este segundo semestre. E tem uma fala aqui do deputado federal cearense Mauro Filho. Segundo Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, relator do grupo de trabalho da regulamentação da reforma, a intenção é criar um comitê gestor para a distribuição dos impostos entre estados e municípios. Diz Mauro Filho, a nova estrutura tributária brasileira precisa ter um comitê gestor que vai organizar como a distribuição da receita vai ser feita entre estados e municípios e os julgamentos dos autos de infração. Na área internacional, é a questão da Venezuela. Aliança ameaçada. Impasse eleitoral na Venezuela vira dor de cabeça para governo Lula. Em posição delicada, após reeleição contestada de Nicolás Maduro, Brasil pressiona por divulgação de atas e diálogo, mas chavismo não abre espaço para saída negociada. Estados Unidos tentam negociar anistia para que Maduro deixe o poder. Na Rússia, o país reconhece avanço ucraniano em seu território. Nas páginas de Brasil, o CENIPA, que é o Centro Nacional de Fiscalização, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, resgata 100% das caixas pretas. Os motores serão analisados em São Paulo. Equipes do escritório de investigação francês vão colaborar nas apurações do acidente em Vinhedo. Ontem, os destroços do ATR, que é o prefixo do avião, começaram a ser removidos para serem analisados. Outra matéria sobre o mesmo assunto, gelo permite comparações com a tragédia da Air France. Não haverá velório. A gente não vai poder vê-lo uma última vez, diz irmão de uma das vítimas, das 62 vítimas fatais desse acidente. Mãe de vítima cobra maior fiscalização para aeronaves. E essa aeronave estava sublocada pela Latam. O voo foi comprado da Latam. O bilhete era da Latam. Como era um voo pequeno, 60 e poucas pessoas, a Latam sublocou para a Voipaz, a antiga Passaredo, fazer o trajeto. Rodovias de São Paulo devem ter 649 novos radares a partir de janeiro. Ainda nas páginas internas do jornal Estadão é a cobertura final do encerramento das Olimpíadas.
Paris passa a bandeira olímpica para Los Angeles, na figura de Tom Cruise, o ator. Mulheres são o destaque do Brasil, com os 3 ouros e maioria das medalhas. Das 20 medalhas, 12 foram conquistadas pela equipe feminina brasileira. Atacante da base, isso no Campeonato Brasileiro de Futebol. Atacante da base marca no fim e Palmeiras busca empate com o Flamengo. As boas e más lições que Paris 2024 deixa para Los Angeles em 2028. Universalização. Agora vamos para as páginas de economia e negócios. Universalização do saneamento deve atrasar, mostram estudos. Prevista para 2033, a rede de água para 99% da população e a rede de esgoto para 90% das residências deve ser postergada para mais 10 anos, para 2043, apesar do aumento dos investimentos. Executivos do setor já falam que será inevitável esticar o prazo até 2040 para esse propósito de universalizar o saneamento básico no país. Não reivindicamos a redução de impostos. Presidente executivo do Secovi São Paulo afirma que esse setor quer somente a manutenção da carga tributária atual. Tupi se junta à Seara e cria bioplanta com os resíduos de suínos e aves. A alta da inflação afeta investimentos, mas também traz oportunidades. Brasileiros devem olhar para o dólar forte nos Estados Unidos. O Brasil é fundamental para o nosso negócio, diz o executivo da agência VML. E por último, Amanda, a capa do caderno Cultura e Comportamento é uma entrevista com a escritora Lídia Jorge, no romance Misericórdia, que ela escreveu. A escritora portuguesa oferece um testemunho gentil sobre a finitude. E a frase de destaque desta entrevista diz: escrevi sobre a resistência da velhice. É com você. Na área de opinião, seguindo agora para as páginas internas da Folha de São Paulo, a charge do dia faz uma comparação aí entre as Olimpíadas, o salto com vara e também aí os juros do Banco Central. Aqui 2 atletas mostrando que o Campos Neto meteu lá para cima, falando aqui um pesadelo que um consumidor tem, né, um cidadão tem, falando que voltou tudo de novo. Ainda também em destaque na área de opinião são os editoriais. Gasto insustentável já mostra conta para Lula. Despesas obrigatórias consumirão quase todo o espaço orçamentário extra de 2025, segundo mostra um estudo. Outras políticas públicas terão que ser comprimidas. O segundo editorial é sobre a ditadura descartável que o governo Lula endurece com o regime Ortega na Nicarágua e falta fazer o mesmo com a Venezuela. Seguindo agora para as áreas internas de política, a coluna Painel, escrita por Guilherme Seto, hoje intitulado Voar, Voar, Subir, Subir, diz que o diretor de política monetária do Banco Central, o Gabriel Galípolo, e o ministro Cristiano Zanin, do STF,
pegaram carona nos voos da FAB, que é a Força Aérea Brasileira, solicitados pelo Ministério da Fazenda em maio deste ano. Galípolo, que é o ex-número 2 do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é apontado como o favorito de Lula para substituir o atual chefe do BC, o Roberto Campos Neto. Zanin é relator da ação que discute a constitucionalidade da lei da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Ainda na época dos voos, ambos estavam envolvidos em discussões a respeito dos temas de interesse do governo. Haddad viajou de Brasília a São Paulo no dia 28 de maio. Em 8 de maio, Galípolo havia partido para uma reunião com o Copom, que resultou na primeira decisão dividida sobre a taxa de juros atual na formação. Outros destaques na área da política é que 2 em cada 3 cidades do país não elegeram uma mulher para a prefeitura em 20 anos, aí segundo a pesquisa Datafolha. Em 28 municípios não houve vereadora escolhidas nos pleitos entre 2000 e 2020. 24 não tiveram nem prefeitas e nem vereadoras. Também em destaque, Débora Bizarria escreve sobre a isenção do imposto de renda não substitui políticas. Em vez do benefício, o governo deveria focar em infraestrutura esportiva, falando sobre a isenção dos prêmios olímpicos dos atletas. Em São Paulo, na série aqui Eleições 2024, Datena reclama de segurança e evita corpo a corpo com o eleitor. Após ida ao mercado municipal em julho, o Tucano limitou as agendas públicas. Ainda falando sobre as eleições deste ano, crise de moradia tensiona a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Diante do maior déficit absoluto de moradias no país, Nunes e Bolo prometem por protagonismo. Também aqui em destaque, preparação a vizinhos se arrasta desde o acidente em Campos. Moradores de local onde o avião caiu relatam um trauma persistente após 10 anos. Pelo mundo, quase 80% em São Paulo enxergam possível fraude na Venezuela, aí, de acordo com a pesquisa Datafolha, que indica que só 8% na cidade de São Paulo acham que o pleito aconteceu normalmente. Também em destaque pelo mundo, ex-funcionários do governo da Argentina viram Fernandes agarrar sua ex-mulher pelo cabelo. Também aqui em destaque é um deslizamento de terra no aterro sanitário em Uganda deixa pelo menos 21 mortos. A bancada da China, aqui falando sobre uma interação entre o país chinês e o Brasil, que essa bancada une o agro, o centrão e a esquerda no Congresso em Brasília. O gigante asiático patrocina frentes e grupos de parlamentares que compartilham dos seus interesses. Na entrevista de segunda-feira, Oscar Arias, ele fala sobre que Lula deveria ter ligado para Nicolás Maduro e dito: saia do poder. O ex-presidente da Costa Rica e que é vencedor do Nobel da Paz afirma que é perda de tempo pedir ao regime que entregue as atas eleitorais. Pelo mercado aqui, o destaque é a pesquisa feita pelo Ministério do Trabalho, que diz que nem só a procura por salário maior leva a recorde em pedidos de demissão. O estresse e a falta de reconhecimento estão entre as causas apontadas pela sondagem inédita do Ministério do Trabalho. Também aqui, por fim, na área de mercado, o emprego forte reforça a projeção do PIB e alerta para inflação. O mercado de trabalho incentiva o consumo, mas pressiona os preços, dizem os economistas. São esses os destaques internos da Folha de hoje. O que a gente tem no Povo, Celi? Primeira matéria é repetindo o que já foi dito aí pelos jornais Folha, Estadão e Globo, é que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA, encerra hoje investigações
em local de acidente aéreo. A aeronave teve 100% dos dados resgatados e preservados, né, através das 2 caixas pretas, que não são pretas, são amarelas, o que pode ajudar a identificar o motivo da queda lá em Vinhedo. É destaque também, essa matéria, vôlei feminino, Itália conquista ouro olímpico e Brasil sobe no pódio. A entrega da medalha foi ontem. O jogo foi sábado, mas a medalha foi entregue ontem. Por isso o destaque aqui das 3 seleções que subiram ao pódio. Ainda destaque na área internacional, Brasil condena ataque aéreo de Israel à escola na faixa de Gaza. Cerca de 30 pessoas morreram. É violência internacional e violência local. 4 pessoas são baleadas neste fim de semana em Fortaleza. Garoto de 14 anos está entre as vítimas. E o tiroteio foi no bairro da Vila Peri. As vítimas têm idades de 14 anos, 22 anos, 29 anos e 46 anos. A charge do Cleiton é homenagem à seleção feminina de futebol, que conseguiu o 2º lugar, a prata. Na coluna vertical, a nota de destaque é chamando a atenção que na sexta-feira, dia 16, começa oficialmente a campanha eleitoral. Não no rádio e na televisão. Já pode fazer caminhada, comício, no rádio e televisão, somente no dia 30 de agosto. Diz o seguinte a nota: começa oficialmente na próxima sexta-feira, dia 16, o período de campanha eleitoral para a eleição deste ano, de 2024. Em Fortaleza, diversos candidatos já planejam seus primeiros grandes atos públicos para este fim de semana, com destaque para André Fernandes, do PL, que promete trazer o ex-presidente Jair Bolsonaro já no sábado, dia 17, ou no domingo, a capital cearense. Candidato com outro padrinho de peso na disputa, Evandro Leitão já contou com presença do presidente Lula na sua convenção, que oficializou sua candidatura a prefeito de Fortaleza no início deste mês. Além deles, outros 7 candidatos estão confirmados para a disputa. São 9 ao todo aqui em Fortaleza, 9 candidatos. Aí inclui o capitão Wagner, pelo União Brasil, o José Sarto, do PDT, que é o atual prefeito e vai tentar a reeleição, e também o Eduardo Girão, senador da República e candidato pelo Novo. Esses últimos já aparecendo no sistema de candidaturas da Justiça Eleitoral. Para a inclusão total de candidaturas, para o registro total de candidaturas, termina quinta-feira, dia 15. Depois dessa data, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará deve realizar a distribuição do tempo de rádio e TV. E o anúncio dessa distribuição do tempo de rádio e de TV para cada candidato já está marcada. A reunião será no dia 19, às 9 horas da manhã, lá no TRE. A parcela que candidatura terá direito no horário eleitoral gratuito depende da quantidade de representantes que cada coligação ou partido, que aqui chama de federação, né? Que cada federação ou partido possui na Câmara Federal.
dependendo do número de deputados federais que possuam na Câmara Federal. Veiculação dos programas, como eu disse, começa no dia 30 de agosto. A foto de destaque é do governador Eumano de Freitas, dizendo que ele é o 8º mais bem avaliado na pesquisa Atlas Intel, divulgada no último fim de semana. As páginas azuis de segunda-feira, toda segunda-feira o jornal traz um personagem, entrevista, e a personagem desta segunda é a ex-vereadora de Fortaleza, Nildes Alencar. Ela, morte do irmão como motor da luta pela anistia. Ela conta nessa entrevista. Ela é professora, ex-vereadora de Fortaleza e presidente do Comitê Feminino pela Anistia. Nildes Alencar relembra a relação com o irmão, o frei dominicano Tito de Alencar, cuja morte completa 50 anos. Nas páginas de política, tenho aqui 4 páginas dedicadas. Quem comanda os votos nos bairros de Fortaleza? Para vereador em cada bairro de Fortaleza. Quais vereadores ficaram entre os mais votados em mais bairros? Outra matéria, quais vereadores foram mais votados em um só bairro? E tem todo esse levantamento de votos de bairro a bairro. Por exemplo, aqui, excluídos os brancos e nulos. Na Aerolândia, o mais votado foi o Paulo Martins, que é filho do médico Adelmo Martins, muitos anos vereador de Fortaleza, e o Adelmo passou essa bola para o filho Paulo Martins. E por que o Adelmo e o filho dele são mais votados na Aerolândia? Porque o Adelmo, que é médico ginecologista, trabalhou 30 anos no posto de saúde da rua Capitão Aragão, lá na Aerolândia. Trabalhou lá 30 anos, então tem um serviço prestado àquela comunidade, por isso que o filho dele tirou 313 votos na Aerolândia e foi o mais votado. E por aí tem outros bairros, Aeroporto, Aldeota, tem o levantamento bairro a bairro. Patrimônio de candidatos varia de R$ 175 mil a 48 milhões. 5 candidatos ao Paço Municipal já registraram suas respectivas chapas junto à Justiça Eleitoral. Outros 4 nomes devem aparecer na listagem até quinta-feira, dia 15, que é o último dia de registro. Entre os respectivos patrimônios declarados variam entre 175 mil a 48 milhões. Até o momento, André Fernandes, do PL, Capitão Wagner, União Brasil, Eduardo Girão, do Novo, José Sarto, do PDT e Zé Batista, do PSTU, são os candidatos com chapas registradas. Estreante na disputa pela Prefeitura, o senador Eduardo Girão é disparado o candidato com maior patrimônio dentre os que já registraram candidatura. Dados disponíveis a partir do Divulcande Contas do Tribunal Superior Eleitoral mostram que o parlamentar cearense possui um patrimônio total declarado de R$ 48.177.784. Quando ele foi, em 2018, quando ele foi candidato a senador, ele declarou um patrimônio de 36 milhões.
Daí ele subiu, ele aumentou o patrimônio dele nesse período de 2018 para agora 2024 em 12 milhões. De 36 para 48. Já o candidato com o menor patrimônio, dentre os que já se registraram no TSE, é o operário da construção civil e sindicalista, é o Zé Batista do PSTU. O prefeiturável declarou um patrimônio de R$ 175 mil. Dentre os bens estão uma casa e um terreno, além de um veículo no valor de R$ 15 mil. Já o prefeito Sarto, candidato à reeleição, declarou um patrimônio de R$ 1.105.000. E quando ele foi em 2020, quando ele foi candidato a prefeito pela primeira vez, o patrimônio declarado dele era de R$ 1,5 milhão. O Sarto então perdeu dinheiro, perdeu patrimônio. Era R$ 1,5 milhão, R$ 1.500.000, agora é R$ 1.105.000. Continuando ainda na área de política, o jornalista Henrique Araújo escreve na sua coluna: é humano com Bíblia na mão e a eleição na cabeça. Outra matéria é: quem é Eduardo Girão? Conheça o candidato do Partido Novo, candidato à Prefeitura de Fortaleza. Outra matéria sobre pesquisa Atlas: é humano, é o 8º governador mais bem avaliado no país. Na área de economia, a matéria é sobre estradas. Por R$ 60 milhões, licitação para qualificação da CE 377 em Quixeré beneficiará indústrias. Também na área da economia, e é a manchete de capa do jornal O Povo, é sobre a Dessal. União Federal declara área como de interesse público e projeto da dessalinização avança. Anuário do Ceará. Estado mostra protagonismo ao aderir ao Pacto Global da ONU. Área de cidades. Mais de 4.000 crianças cearenses foram registradas este ano sem o nome do pai. No Brasil, cerca de 100.000 crianças não tiveram o nome do genitor registrado. Em Fortaleza, foram 1.614. Veja as cidades aqui, e todas da região aqui, a maioria da região metropolitana e Sobral, as crianças registradas no Ceará sem o nome do pai, só com o nome da mãe. Este ano, em Fortaleza, tem 1.614 crianças sem o nome do genitor, só com o nome da mãe, na certidão de nascimento. Em Maracanaú, 204 crianças, só com o nome da mãe, o pai não existe. Em Caucaia, 180 crianças também só com o nome só com o nome da genitora na certidão de nascimento. Juazeiro do Norte, 146 crianças registradas sem o nome do genitor. Sobral, 121 crianças registradas sem o nome do genitor, do pai. E no Eusébio, 81 crianças registradas este ano no cartório sem o nome do pai, do genitor. Agora sobre o Dia dos Pais. Ontem, filhos celebram o Dia dos Pais em Fortaleza com reflexão e emoção. 53 cidades cearenses receberão a caravana UFC 70 anos,
A Universidade Federal do Ceará comemora esses 70 anos, visitando 53 cidades do Ceará. O editorial do jornal O Povo de hoje trata sobre as praças de Fortaleza e a preservação do patrimônio histórico. Isso fruto de uma matéria foi publicada mostrando que as estátuas, os monumentos estão deteriorados nas praças públicas da capital. Por último, Amanda, é a capa do caderno de esportes. As donas dos jogos. Mulheres garantem todos os ouros, as três medalhas de ouro do Brasil nas Olimpíadas e são responsáveis por mais de 50% das medalhas. Das 20 medalhas conquistadas, 12 foram buscadas e conquistadas pelas mulheres. É com você. Nas páginas internas do Correio Brasiliense de hoje, a gente começa falando sobre a tragédia que acometeu o avião e que matou 62 pessoas aí neste último final de semana. Caixas pretas têm os dados preservados, os equipamentos que gravam as conversas na cabine do piloto e do copiloto e também informações do sistema do avião acidentado estão na íntegra aí, segundo o órgão da Força Aérea. Também aqui o chefe desse órgão diz que temos a informação que conseguimos 100% de sucesso para obter as informações de voz e de dados que correspondem aos momentos que antecederam esse trágico evento aí para o acidente. Também aqui a cidade de Cascavel mostra aí que libera o ginásio para velórios dessas 62 pessoas que morreram nessa tragédia de avião. Aí 24 são lá de Cascavel. E falando aí sobre a Voipaz, que é alvo de múltiplas investigações, além da apuração da CENIPA sobre as causas do acidente, a companhia aérea enfrenta um inquérito criminal na Polícia Federal e uma fiscalização trabalhista no Ministério Público. Ainda em destaque aqui falando sobre a economia, é a saga das apostas, que é a jogatina com o amparo da lei. Com o mercado parcialmente legalizado, os cassinos online adentram cada vez mais os apostadores e movimentam 1,5 bilhão de reais aqui pelo Brasil. A reportagem aqui do Correio Brasiliense mostra sobre a isca para apostadores, que apenas 36% dos participantes não usam a sua renda principal para apostar, e quando perguntado sobre a fonte de renda utilizada por eles, praticamente metade cita aí uma renda extra. Também sobre essa questão, o Ministério da Fazenda prepara novas regras para esses sites aí e aí debate sobre a legalidade dos caça-níqueis e também dos jogos online no Brasil. Pela política, o destaque é a Venezuela, a diplomacia, o que está em jogo com a Venezuela. O Brasil também tem interesses em comum com o país vizinho, como a compra de energia e a expansão do comércio, que poderiam sofrer consequências de um eventual corte de relações causa do resultado das eleições. Ainda na política, é a entrevista com Marina Toge, ela que é diretora do programa Transparência Brasil. Ela diz que a entidade tem se debruçado sobre o destino das verbas parlamentares. Deputados e senadores não devem defender a modalidade. Ela fala que a emenda PIX é um tiro no pé, se dá um tiro no pé de bazuca.
Na área da economia, fala sobre o desenvolvimento sustentável, o excesso de oferta desafia o setor eólico. O segmento vive um momento desafiador com o excesso de energia no mercado e a menor demanda. Apesar do cenário, a empresa dinamarquesa aposta no país como protagonista da transição energética e vê um potencial no hidrogênio verde. E aqui também falando sobre o mercado, a Mauri Segala diz que os chineses apostam agora no mercado brasileiro de caminhões. Outro destaque é estudo que revela as principais causas de acidentes aéreos no mundo. Também aqui esse número em destaque de hoje, aqui na coluna de Mauri Segala, é que são cerca de 172 bilhões de reais quanto as empresas brasileiras pagaram de dividendos no primeiro semestre deste ano 2024, um avanço de 39% versus o mesmo período do ano passado. E também aqui em destaque na área de trabalho é a escravidão dos tempos modernos. Em 2023, foram resgatados 3.191 trabalhadores em diversos setores, como a cafeicultura, pecuária e indústria têxtil, entre outros. Aqui, o Ceará registra aí um 10 número de casos do trabalho escravizado aqui no Ceará e também o número de casos, o número de pessoas resgatadas em situação de trabalho escravo aqui no Ceará foram cerca de 40 pessoas. E por fim, os destaques no mundo é sobre as eleições nos Estados Unidos, a aposta de Kamala para ganhar votos. Tim Walz, que é o governador de Minnesota, ex-professor e veterano da Guarda Nacional, deve apelar aos eleitores brancos e moderados do meio-oeste para retirar os votos em apoio a Trump. Especialistas elogiam a escolha do candidato da vice-democrata. E também sobre a guerra na Ucrânia, falando sobre a inclusão de tropas na Rússia, que eleva a pressão. São esses os destaques internos que a gente tem no Correio Brasiliense e o que a gente tem no Valor Econômico hoje, Oceli? O jornalista do Valor Econômico Alex Ribeiro escreve questionando: qual é a chance de o Banco Central subir o juro? Só lembrando que a próxima reunião do Copom, que decide a taxa do juro, está prevista para setembro. Outra matéria: órgão da FAB, da Força Aérea Brasileira, deve encerrar trabalhos no local da queda do avião. Investigação entra na fase de busca pelas causas do desastre que matou 62 pessoas. Câmbio melhora a rentabilidade das exportações. Match no emprego muda e indica mercado aquecido. Aqui é como eu digo, é a mania dos editores do Valor Econômico de estrangeirizar o nosso português. Eu acho que isso é um complexo de colonialismo. Estados Unidos não vai chegar lá aportuguesando o inglês. Na França, eu ouvi dizer, nunca fui, mas garçom nenhum atende o cliente se não falar em francês. E aqui a gente trazendo palavras e colocando dentro do nosso português. Isso significa dizer que a disputa no emprego muda e indica mercado aquecido. Essa é a intenção de usar essa palavra em inglês. Disputa no emprego muda e indica mercado aquecido. Mas é a mania do Valor Econômico de estrangeirizar as nossas palavras do português. Local de moradia afeta acesso a emprego formal, aponta estudo. Levantamento analisa impacto do Minha Casa Minha Vida no ingresso no mercado de trabalho em 3 bairros da cidade do Rio de Janeiro. Fundos soberanos regionais são saída em crise climática. Câmara fará esforço concentrado para regulamentar a reforma tributária. E, de novo, a matéria, houve aqui o deputado cearense Mauro Benevides Filho. Relator disse
que conversará com líderes para saber se precisará fazer mais alterações na proposta que ele é o relator. Benevides afirmou que não recebeu novas, começando aqui do início do texto. O projeto de reforma tributária deve ser o mais importante a ser votado nesse período. O texto foi apresentado pelo grupo de trabalho e pelo relator, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, ainda em julho. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, preferiu deixar a votação para agosto, neste mês de agosto, para que não contaminasse o projeto principal e bem mais complexo, que estabeleceu as regras de funcionamento do novo sistema tributário. Benevides afirmou para o Valor Econômico que não recebeu novas demandas por mudanças no projeto após a apresentação do relatório, mas que conversará com os líderes dos partidos e Lira na terça-feira, depois de amanhã, para saber se precisará fazer mais alterações na proposta. Isso, terça-feira, amanhã. Ele vai conversar com os líderes de bancada, os líderes partidários, e com o presidente da Câmara Federal amanhã, terça-feira, para saber se precisará fazer mais alterações na proposta. A expectativa é de que o projeto seja votado já na noite de terça-feira. Candidatos à sucessão de Arthur Lira, na mesa diretora, já negociam cargos. E a votação está prevista só para fevereiro do próximo ano. Para vocês observarem como não existe vácuo na política. Isso 4 meses, 5 meses antes, já estão disputando os cargos. E são 3. Hoje são 3 candidatos, pré-candidatos a ser presidente da Câmara Federal. E já estão negociando os cargos. Então, em política não existe vácuo. Tudo é pensado. O que acontece foi pensado, foi planejado. Não existe nada por acaso. Polícia Federal trabalha para terminar a investigação sobre Bolsonaro até o fim deste mês. Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, relatórios da Polícia Federal sobre falsificação dos certificados de vacinação e também sobre a venda das joias ao exterior, a venda de joias ao exterior, joias que ele recebeu de presente lá na Arábia Saudita, ele ficou com elas e mandou vender. Estão os 2 processos, falsificação das fichas de vacinação. E isso, falsificação, dentro do sistema do Ministério da Saúde. Entraram dentro do sistema e falsificaram a ficha de vacinação. E também sobre a venda de joias ganhadas na Arábia Saudita, os 2 processos estão nas mãos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Olimpíadas de Paris celebra a diversidade, custos altos e legado incerto marcam os Jogos Olímpicos, e o jornal traz aqui uma relação do quanto custou as últimas Olimpíadas, desde 1960 a 2024. Em 2024 foi gasto aí 8,7 bilhões de dólares. Em 2020, em Tóquio, foram 13,7 bilhões de dólares. Em 2016, no Rio de Janeiro, foram gastos 23,6 bilhões de dólares. Em 2012, em Londres, 16,8 bilhões de dólares. Em 2008, em Pequim, 8,3 bilhões de dólares e por aí vai. Mas aqui, como diz, o mais alto custo foi no Rio de Janeiro, em 2016. 23,6 bilhões de dólares gasto
nas Olimpíadas. Olimpíadas terminam com discurso pacifista do Comitê Olímpico Internacional e a aparição do ator Tom Cruise. Na Venezuela, crise freia início de recuperação econômica, dúvidas sobre a resiliência dos Estados Unidos, neste caso. Também nos Estados Unidos, a Kamala Harris começa a despontar como favorita na disputa contra Trump, isso favorita nas pesquisas. O Valor Econômico, no seu editorial, diz: IPCA sobe mais que o previsto, mas alimentos têm deflação. Patente de organismos vivos aumenta debate sobre biodiversidade no Brasil. Caderno Empresas. Mais empresas optam por recuperação extrajudicial. Desafio atual na gestão é sempre pensar no futuro, antecipar e acelerar. Quem diz isso é a Patrícia Muratori, líder no Brasil e diretora regional para a América Latina do YouTube. Dono de startup no Brasil é homem e tem mais de 35 anos. A nata do varejo vende 1,13 trilhão ao ano. Investimentos da Petrobras ganham atenção após prejuízo. Justiça decreta fim de recuperação judicial da empresa Eternit. Nova seca histórica deve interromper fluxo no Rio Amazonas e elevar os custos de transporte. Revisão no MCMV eleva poder de compra. Com a Olimpíada, cresce o engajamento das marcas no Brasil. Em Paris, o ouro do Brasil é conquistado por 4 mulheres, que são elas: a Rebeca Andrade, a dupla Eduarda, a Dudu dos Santos e a Ana Patrícia, e a outra mulher é Beatriz Souza, do judô. Demanda por crédito cai quase a metade no primeiro mês do Plano Safra 2024-2025. Seca deve afetar a movimentação de grãos pelos portos amazônicos. Falta de chuva no Cerrado impacta rios do norte do país. No caderno de finanças, mercado prevê alívio limitado no câmbio até o fim deste ano. Risco de alta da Selic segue no radar. Prazo da dívida pública volta a patamar pré-pandemia de Covid-19. Mercado se movimenta e antecipa o lançamento do Pix por aproximação. Banco do Japão e o histórico de ações prematuras. A empresa Nu Asset agora vai buscar o bolso do institucional. Emissão ajuda a reconstruir a agricultura familiar no Rio Grande do Sul. E por último é o caderno Legislação. A primeira matéria diz que o Judiciário autoriza bloqueio de rede social e ganhos de devedor. E o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, definirá validade de medidas de cobrança atípica. É com você. E assim a gente finaliza o nosso primeiro bloco de notícias com as principais manchetes do país, te convidando a continuar conosco aqui na TV da Transparência. Até a próxima!